Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos então iniciando mais um trabalho que a Espiritualidade Maior nos concede, de muitos e inúmeros trabalhos que temos nesta casa de caridade, na Casa Espírita José de Mococa, em que aqui estamos e nos encontramos como irmãos, para partilharmos nada mais, nada menos do que o amor, porque só o amor é capaz de encobrir a multidão dos nossos pecados. É através do mesmo que estaremos fazendo com que as nossas almas alcem para a evolução. E só chegaremos à evolução se amarmos, se querermos bem aos nossos semelhantes, se mudarmos as nossas condições espirituais. E podemos fazer, aqui estamos para isso. Já demos o nosso primeiro passo, já demos o nosso primeiro alavanco para o sucesso da alma do espírito, pois poderemos conquistar tudo o que é material. Se não conquistarmos a beleza de nossos espíritos e buscarmos a perfectibilidade do mesmo, estaremos estacionados na terra. E Jesus nos disse de que a verdadeira felicidade não é deste mundo. Poderemos conquistar tudo, mas se não tivermos o amor, se não tivermos a paciência, não tivermos a humildade dentro de nós, estaremos vazios. Seremos uma rocha que ao bater estará quebrando-se e nada mais estará levando a ninguém. Então que estejamos sendo uma pedra bruta que, lapidada aos poucos, se faz até se tornar um diamante. Através da dor, através da resignação e da renúncia, alcançaremos Jesus, alcançaremos o nosso intento, alcançaremos aquilo que precisamos. E aqui estamos juntos, com muita felicidade, mais um sábado. Estamos felizes. Eu estou duplamente feliz, uma por estar aqui, outra por estar aqui ao lado do meu amigo Bruno, que já nos conhecemos desde a infância, né? Já temos essa oportunidade, então somos amigos de muitas e muitas datas, aqui nesta reencarnação, em outras também. Então quer dizer, quem conhece o Bruno, quem já viu o Bruno aqui de pequenino, sabe, né, do conhecimento que buscava aqui, né? Ele até brincava quando ele era pequenininho, meu pai falava que ele falava para a Fermiana, né? A gente vai lá na casa do Papai do Céu, né? Então quer dizer que era vir aqui para casa. Ele então, nasceu aqui. Ele nasceu aqui, é verdade. Nasceu aí nos bancos aí, né, Bruno? Praticamente. Então, gente, nosso irmão Bruno é um trabalhador da nossa casa, um grande irmão de batalha. E aqui estamos para ouvir hoje a sua palestra, a palestra maravilhosa divina. Ele vai falar hoje sobre o mal e o remédio, tá bom? Então, fica à vontade, Bruno. Vai lá, meu amigo. É nós e Deus, que a paz de Jesus esteja em seu coração. Bom, boa tarde a todos. Para desmistificar um pouco esse tema de palestra, eu particularmente não gosto, tá, gente? Eu gosto, na verdade, de colocar isso, que a gente vai ter um pequeno bate-papo aqui sobre uma lição do Evangelho, tá? Particularmente, para mim, essa lição é que eu busco em todos os momentos difíceis da vida. Porque se nós pensarmos no mal, automaticamente nós temos que pensar no que vem a ser o remédio da vida, né? Porque, principalmente na situação que nós estamos vivendo hoje em dia, de pandemia, endemia, tantos conflitos sociais que nós observamos por aí, isso traz para a gente o pensamento sobre o que vem a ser em si o mal, a maldade, da onde que ela nasce, qual a sua origem, quem criou de fato o mal e o que ele vem a ser, tá? Essa lição do Evangelho, ela está no capítulo 5 e ela foi escrita por Santo Agostinho. Para quem não sabe, Santo Agostinho foi um filósofo que viveu nos primeiros séculos do cristianismo. Mas antes dele ter a categoria de padre, ele era uma pessoa comum, igual a gente, que estudava, que vivia na sociedade daquela época. E como toda a sociedade, no caso que vivia na época romana, ele era voltado ao materialismo. Ele não tinha a fé que denota ele e que tornou ele como uma personalidade conhecida da época. Para quem não sabe, Santo Agostinho, ele era hedonista. E o que é a filosofia hedonista? É uma filosofia totalmente dedicada ao prazer. Então ele buscava apenas a vivência dos prazeres mundanos.
Até que em tal momento, assim como Saulo de Tarso, ele se converteu para o cristianismo, inclusive sendo puxado numa própria passagem de Paulo na Epístola aos Romanos, num trecho conhecido como Transformação dos Crentes, que diz assim: andemos honestamente como de dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. E não vos preocupeis com a carne, não vos preocupeis com a carne, para não excitardes as suas cobiças. Então, seja, a partir daí, Santo Agostinho se converte ao cristianismo, e caso tenhamos interesse em buscar a história dele, que é completamente longa e vasta, vamos ver o quão importante ele foi nos primeiros anos do cristianismo, até também sendo um dos pioneiros na união da alma e do corpo, que hoje nós conhecemos através do doutrina espírita, né? Nos estudos que fazemos, nas aulas que temos aqui na casa, ele traz todo esse ensinamento, e um dos grandes temas que ele traz é a questão do mal, porque naquela época muito se falava, poxa, o mal está associado a uma entidade, o mal está associado ao ser. Para quem assiste aqui a novela Pantanal, né, vai ver que essa questão de uma entidade maléfica nunca foi tão elucidada. Então, seja qual o nome que a gente dê a essa entidade maléfica, seja tinhoso, capiroto, coisa ruim, né, que a gente costuma chamar, dentre outros múltiplos nomes que a gente vê por aí, o mal, na sua definição, ele vem a ser o quê? Tudo aquilo que não é desejável, o que deve ser destruído. O mal está no vício em oposição à virtude. Em muitas culturas, é o termo usado para descrever atos ou pensamentos que são contrários a alguma religião em particular. Então, ou seja, o mal é tudo aquilo que pode ser associado não apenas à religião em particular, mas tudo é mal, é aquilo que não é de acordo com bons costumes, né? Ou às vezes o que nós entendemos como sendo bons costumes, coisas racionais, tá? Mas se nós formos pensar na origem do bem e do mal, se nós formos ver na Gênesis, no capítulo 3, ela tem um trecho que é totalmente dedicado a tratar da origem do bem e do mal. Então Kardec, nos estudos que ele fez, ele diz que nós podemos considerar o mal em duas categorias, tá? Os males que nós podemos evitar, tá? E aqueles que são independentes da nossa vontade. Ou seja, quais são os males que nós podemos evitar? São os vícios, né? Ou seja, os maus morais. E aqueles que a gente não pode evitar são as catástrofes naturais, os desastres da natureza, as enchentes. Mas mesmo esses também, Deus, que nos deu inteligência, Ele nos dá ferramentas para que nós possamos atenuá-los. Então vejamos, Deus é o princípio de todas as coisas, e desse princípio é toda sabedoria, toda bondade, toda justiça. Logo, tudo que procede dele deve participar de seus atributos, porque tudo que é infinitamente sábio, justo e bom não pode produzir nada que seja mal e injusto. Portanto, o mal que nós observamos não deve ter a sua origem nele. Então veja que grande dilema. Nós vemos tanta maldade no mundo, tantas guerras, igual estamos acompanhando ultimamente aí a guerra da Rússia contra a Ucrânia. É uma situação de maldade. Poxa, mas se Deus é todo sabedoria, toda bondade, todo amor, por que existe o mal? Logo, o que nos vem à mente? Quem criou o mal? Nós passamos a pensar que o mal deve ter a sua origem em Deus. Porque se Deus criou tudo que há no universo, se nós olharmos na natureza, no céu, quem criou? Deus. Então nós passamos a acreditar que Deus também criou o mal. Hoje, com os estudos que nós fazemos, pela nossa própria consciência,
Nós vemos que Deus não é a origem do mal. Mas quem é a origem do mal? O próprio homem, que através do seu orgulho, do seu egoísmo, ou como já diz da própria definição do mal, que o mal é aquilo que é contra a virtude. Mas poxa, se o homem sabe que o mal é uma coisa que não deve ser praticada, o que leva ele a praticar? A ganância. Porque automaticamente, por sermos criados simples e ignorantes, e temos que buscar o sustento, muitas vezes nós nos perdemos nessa busca. Seja querermos ser mais que os outros, querermos ser melhores que os outros, acharmos que tudo que temos na natureza tem que nos servir, e não é assim. Mas depois, com o tempo, com a evolução, nós vamos descobrindo que tudo que temos na vida tem um propósito. Como diz um grande amigo, tem um propósito de ser e de existir, nada por acaso. Estamos aqui porque para um aprendizado, tá? Aqui, como o homem deve progredir, os males aos quais está exposto, olha lá, são um estímulo para o exercício de sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, incitando a busca dos meios de subtrair-se a eles. Se não tivesse nada a temer, nenhuma necessidade o levaria à procura do que é o seu melhor. Seu espírito sempre tropeçaria na inatividade. Ele não evitaria nada e não descobriria nada. Então vejamos, a vida que a gente leva hoje em dia. Acordamos 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, para ir para o nosso trabalho. Seria tão bom se nós já nascêssemos abastados de dinheiro, ganhássemos na Mega Sena. Quem não quer ganhar? Para que não ter que acordar todo dia cedo, enfrentar situações, enfrentar trânsito, trabalho, cobrança de chefe. Tudo isso acaba sendo difícil no nosso convívio social. Tudo isso nos impede ao quê? Paciência, resignação. Tem um outro termo que os coaches hoje em dia adoram, sem ofensas, tá? Que é... Como que é o termo que os coaches adoram hoje em dia? Resiliência. Hoje em dia, resiliência é o grande termo do momento, né? Que vários coaches adoram. Falam, não, você tem que ser resiliente. E o que é ser resiliente? Se adaptar às diversas situações da vida. Chega a ser um termo que muitas vezes, quando nós estamos irritados ou preocupados com alguma coisa, nós não conseguimos ser resilientes. Por quê? Porque a nossa mente está focada naquele problema. Tem um professor da USP, um filósofo, Clóvis, que diz que muitas vezes, quando nós acordamos, nós temos momentos que a nossa, que ele chama de potência, que ela pode estar alta ou muito baixa. Então vejamos, tem dias que nós acordamos felizes, contentes, falando que tudo vai dar certo pra gente, e tem dias que nós acordamos já com a nossa potência lá embaixo, mais tristezinhos, com dificuldade de sair da cama, principalmente quando está frio, né? Agora, né? A gente sente uma dificuldade danada de sair da cama no frio. É um movimento gigante de coragem que a gente faz, né? Tem até um colega que diz que o frio, ele prova muita resistência da gente, né? Ele prova a nossa coragem, né? Porque estamos quentinhos no cobertor. Aí quando temos que sair para o trabalho, haja coragem, né? De levantar da cama, de sair do nosso conforto, sabendo que nós vamos ter que enfrentar o dia inteiro e depois voltar para casa, né? Então vamos lá. Vamos deixar isso um pouco de lado e voltar para o tema da nossa lição. Então as dificuldades que nós passamos na vida, automaticamente elas querem nos impulsionar para frente. Mas nós, muitas vezes, o que nós escolhemos? Não atender a esses chamamentos divinos e ficarmos muitas vezes parados na nossa vida, porque que bom seria que se as coisas caíssem do céu na nossa mão. Que bom seria que, se não precisássemos enfrentar situações de trabalho, de dificuldades, que tivéssemos tudo ali ao nosso bel prazer, para que possamos simplesmente lá chegar igual a uma prateleira de mercado, que nós vamos lá e pegamos o produto que a gente quer, né? Não é assim. Os sofrimentos, eles ocorrem por quê? Porque muitas vezes nós não enxergamos as benemerências que Deus coloca no nosso caminho e optamos por ficar estagnados sem nos movimentarmos na vida, tá?
Então, muitas vezes daí surgem os nossos vícios, de ficarmos parados, não seja apenas vícios físicos, né? Mas vamos considerar aqui os vícios morais também, que são o nervosismo, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, e são esses, muitas vezes, que atrapalham o nosso progresso. A partir daí, quando nós sofremos porque temos esses vícios, nós passamos a achar que a vida ela passa a ser difícil para a gente. Por quê? Nós somos seres que, querendo ou não, isso acontece com todo mundo, nós enxergamos as coisas muito a partir do nosso próprio ponto de vista. Então, quando a gente enfrenta uma dificuldade, quando a gente enfrenta um problema, e que a gente muitas vezes se vê perdido nele, a gente passa a achar que ele é eterno. A gente passa a achar que esse mal que está nos acontecendo, ele vai durar para o resto da vida. Então, ou seja, a nossa visão material, ela acaba atrapalhando a gente poder olhar para frente. Então é tudo uma questão de escolha. Vejamos assim, quando nós olhamos para a janela, o que nós vemos? Nós podemos ver o sol quente lá fora, que aquece nossos corações, ou a gente pode ver o sol lá fora e falar, poxa, que calor que está, meu Deus do céu, vou chegar lá no meu destino todo suado de novo. A gente sempre encontra duas hipóteses na nossa vida. Nós podemos ou agradecer, igual estava passando uns minutos aqui atrás, a palestra do Divaldo, né, onde ele falava a questão da gratidão, tá? Que nós somos seres condicionados às relações sociais. Então, quando alguém faz um favor para a gente, nós nos sentimos na obrigação, muitas vezes, de querer devolver esse favor por uma gratidão. E não é assim, né? Muitas vezes ser grato não significa que a gente tem que devolver todos os favores que são feitos para a gente. Mas ser grato, muitas vezes, com os favores, é termos atitudes melhores. Não simplesmente achar que se alguém me emprestou, por exemplo, um pacote de açúcar, eu tenho que ir lá e tenho que devolver o pacote de açúcar na mesma moeda. Nós somos seres que fomos condicionados e educados dessa forma, mas muitas vezes a gratidão pode se manifestar de maneiras diferentes. Às vezes a pessoa não precisa que a gente distribua apenas o alimento material, mas muitas vezes o alimento espiritual. Então vamos lá. Porque essas situações que a gente vivencia faz parte do plano que nós estamos vivendo. Nós não estamos num mundo superior ainda. Nós não estamos num mundo de regeneração. A doutrina espírita ela nos mostra que nós estamos vivendo num mundo de expiações e provas. Então, ou seja, nós vamos encontrar dificuldades, nós vamos enfrentar problemas, sim, nós vamos, querendo ou não, sofrer de sabores, nós vamos, mas a beleza da vida não está aí, não está nos problemas que nos impulsionam para frente, não está nos problemas que nos fazem crescer, que nos fazem estudar. Hoje estamos aqui, podemos ter a oportunidade de o quê? Colocar uma blusa, uma roupa, temos o nosso trabalho, o nosso ganha-pão, o nosso carrinho. Por quê? Porque de alguma forma, na matéria lá que está no livro dos Espíritos, que fala sobre a lei do trabalho, sobre a necessidade, nos impulsiona a nós buscarmos isso. E não apenas o dinheiro, mas com isso nós adquirimos um material muito mais importante, que é conhecimento. Não é apenas o sustento, mas o conhecimento de vida, o conhecimento para nos sermos melhores, sabermos que temos que desenvolver conversação, porque nós somos seres totalmente sociais. Nós dependemos de relacionamentos com outras pessoas. Então, para que isso aconteça, nós temos que trabalhar os nossos atributos. Nós temos que trabalhar a nossa paciência, a nossa capacidade de conversação com outros seres, de entendermos as diferenças que há no mundo todo. Vamos lá. Porém, os males mais numerosos são os que os homens criam por seus próprios vícios, os que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição e de sua cupidez, de seus excessos em todas as coisas. Aí estão as causas das guerras, das calamidades, que geram das dissensões, das injustiças e da opressão pelo fraco e pelo forte. Enfim, da maior parte das moléstias. Ou seja, é isso que nós estamos falando. Os males, em grande parte, eles ocorrem pela
pela nossa ganância. Vamos só fazer um paralelo aí na guerra da Rússia, tá? Por que ela está ocorrendo? Por ganância, por necessidade de dominar o outro, por necessidade de querer ser mais que o outro, né? Tá, vamos lá. Na questão 630 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona como pode se distinguir o bem do mal, né? E a resposta vem: o bem é tudo que é conforme a lei de Deus, o mal tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com as leis de Deus. Mas vamos pensar, onde estão as leis de Deus? Se fazer o bem é sempre seguir as leis de Deus, onde que as leis de Deus estão incluídas? Na consciência, na nossa consciência. Automaticamente, quando nós vamos enfrentar ou de repente fazer alguma coisa errada, nós não temos aquela vozinha lá atrás da gente que fala: não faz isso. Deus instituiu leis claras e objetivas que mostram quando nós vamos errar ou praticar algo de mal. Automaticamente nós já percebemos aquela voz que vem e sopra no nosso ouvido: não faça isso. Então, vejamos, as leis de Deus, elas são tão claras que, por exemplo, se nós ultrapassarmos do limite da gula, o que nós vamos adquirir para a gente? Barriga, congestão. Nós temos mecanismos e ferramentas que mostram que o limite das coisas está sempre no excesso. Se nós comermos demais, o que vai acontecer? Vamos engordar, podemos ter doenças fisiológicas, seja gastrite, diabetes, colesterol, e tudo isso mostra pra gente que se nós ultrapassarmos desse limite, nós estamos transgredindo a lei de Deus, tá? Tem uma frase que está lá em Mateus que fala assim: tá bom, o bem é tudo que é conforme a lei de Deus. Mas quando nós pensamos que, se eu agir bem com os outros, será que vão agir bem comigo mesmo? Como é que eu posso fazer? E o próprio Evangelho já nos fala: fazei tudo quanto vocês vos gostariam que vos fosse feito. Isso está lá em Mateus 7,12, tá? Quando eu falei para o Marcelo, que é meu irmão, que eu ia fazer essa palestra aqui, ele falou assim: poxa, pesquisa sobre uma palestrante que chama Anete Guimarães, tá? Então, essa palestrante, ela cita um aprendizado que ela tirou de Santo Agostinho. Então, vejamos, eu falei que nós somos seres sociais, tá? Que nós somos seres que temos que viver em sociedade. Então, muitas vezes, nós esperamos que as pessoas elas ajam da maneira que nós esperamos. E as relações sociais, elas têm uma necessidade de uma troca. Então, ou seja, nós agimos e nós esperamos resposta. E quando a resposta ela não vem da maneira que nós esperamos, o que nós fazemos? Nós ficamos chateados, nós queremos que sempre as situações em si favoreçam o nosso desejo, a nossa vontade, sejam conforme nós esperamos. Então ela diz assim, que as pessoas, elas não são o que parecem. As pessoas, elas não são o que deveriam ser. As pessoas não são o que gostaríamos que fossem. Então, querendo dizer isso, ela diz assim, e o final: as pessoas são exatamente como são e não há nada que possamos fazer a respeito. E se você não aceitar essa simples verdade, você não será feliz. Poxa, chega a ser meio radical pensar isso, né? As pessoas não são o que parecem, não são o que deveriam ser. Por quê? Mais uma vez, nós estamos analisando a situação do nosso ponto de vista, baseado no nosso entendimento, baseado naquilo que queremos que aconteça. E muitas vezes, nós não nos colocamos no lugar do outro. Então, ou seja, e o que significa esse pensamento? Porque nós estamos colocando a responsabilidade dos nossos problemas em outras pessoas, em outras situações. Ou seja, nós muitas vezes temos dificuldade em nos colocar no lugar do outro, em pensar
de uma maneira diferente, fora da nossa caixinha, né? Por quê? A única pessoa que pode fazer uma diferença em qualquer situação, quem é? É você mesmo. Se você quer mudar algo, se você quer uma situação melhor, quem tem que mudar? É o outro ou é você? Se nós estamos passando por uma situação de dificuldade, quem pode mudar essa situação de dificuldade? Nós mesmos. Está aí tão propalado questão da reforma íntima. Se a gente quer mudar o mundo, quem tem que mudar? O mundo ou a gente? A gente. Por quê? Voltando ao assunto de um grande amigo que sentava aqui, né? Nós somos construtores do nosso próprio destino. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Se a gente quer mudança, se a gente quer felicidade, se a gente quer alegria, quem tem que buscar essa alegria? É nós mesmos. Mas muitas vezes nós condicionamos isso a terceiros, vamos falar assim, chamar de karma, né? Que qualquer situação que a gente enfrenta na vida, a gente já pensa, não, é o meu karma e eu tenho que passar por isso. E muitas vezes não é assim. Isso acaba se tornando uma desculpa para nós, né? Se eu tenho essa situação, eu não posso fazer nada, então eu vou continuar dessa maneira estacionado aqui. E não é assim. O karma nada mais é igual. Eu fui pesquisar aqui, tem uma frase da Monja Coen, para quem não conhece, que ela descreve o karma como sendo o resultado das suas escolhas no momento que você fez. Então karma nada mais é do que o resultado das escolhas que a gente faz na nossa vida. Então vamos pensar, poxa, mas se hoje eu enfrento uma dificuldade e eu não fiz nada de errado, onde eu tenho que buscar o resultado dessas escolhas? Em encarnações passadas, muitas vezes. Se às vezes a gente não se... Por exemplo, vamos imaginar assim, o Carlinhos aqui, ó, esse amigão aqui, ó. Eu não me dou bem com o Carlinhos. E para quem conhece o Carlinhos, sabe que é a coisa mais difícil do mundo. Alguém não se dá bem com o Carlinhos, né? A coisa mais difícil do mundo é alguém não se dar bem com o Carlinhos. Então, se não está nessa vida, onde pode estar esse problema que eu tenho com o Carlinhos? Em reencarnações passadas. Então, a própria questão do mal, ela também se manifesta assim. Muitas vezes, nós olhamos para as coisas de maneira transitória, como se essa fosse a nossa única vida. Ou como se tudo fosse acabar no momento do nosso fechar dos olhos. E não é. Não vai acabar. Nós estudamos a vida após a morte, então muitas vezes situações que nós vivemos no nosso dia, elas são um pequeno lapso de tempo perante o que nós vamos viver na eternidade, depois que passarmos dessa vida material para a vida espiritual. Nós estamos vivendo hoje para aprendermos, evoluirmos. Como diz, o espírito ele evolui tanto em conhecimento como em moral. Então muitas vezes um não pode sobrepor o outro. As duas linhas elas têm que andar em conjunto. Então muitas vezes quando o conhecimento ele é maior, nós passamos a viver situações onde vamos adquirir moral, sentimentos. Então as situações da vida elas são para que a gente desenvolva esses potenciais que a gente tem, o conhecimento, o amor, tá? Aqui, o pensamento de Santo Agostinho traduz exatamente isso. Se você não gosta de uma situação, o que você pode mudar? Você mesmo. A própria psicologia, hoje em dia, ela diz que grande parte dos sofrimentos e das sensações que a gente vive, elas são decorrentes do quê? Do nosso íntimo. Então, o tratamento ele tem que ser sempre de dentro para fora. Ela sempre vai entender o que nós temos dentro do nosso íntimo que atrapalha os nossos pensamentos, as nossas ações, a nossa capacidade, para que depois ela vá tratar o externo. Por quê? Muitas vezes, quando a gente está chateado, o que a gente faz? A gente se fecha, nós guardamos mágoa, então aquilo vai corroendo os nossos pensamentos, nós nos tornamos pessoas negativas. Bom, então, muitas vezes ela vai buscar a causa dentro de nós, tá? Grande parte dos problemas que a gente vive, ele está dentro de nós. Então, não possamos unicamente culpar terceiros ou situações que vivemos no nosso dia a dia, tá? Aí, na Gênesis ele coloca assim: mas Deus, pleno de bondade, coloca o remédio sempre ao lado do mal.
quer dizer que do próprio mal faz surgir o bem. Então vamos pensar assim, na situação, lá no início da pandemia, a gente levou um choque, né? Era uma situação que a gente praticamente não estava habituado. Então muitas pessoas tiveram que ficar nas suas casas, não puderam sair e encontrar com outras pessoas. Eu até converso bastante com a minha esposa. As pessoas elas tiveram que aprender a conviver dentro da própria casa. Então a gente estava no outro dia no diálogo e a gente estava mais ou menos assim. Ao mesmo tempo que ocorreram várias uniões de casais, ocorreram várias separações. Por quê? Quando a gente tem que conviver com alguém 24 horas por dia, o que isso força a gente? A paciência, a diálogo. Então se a gente pensar numa união de marido e esposa, antes da pandemia, suponha que os dois trabalhavam fora, eles só se viam à noite, no momento que eles iam fazer a sua refeição, ter algum momento ali de convivência, de diálogo, e depois eles dormiam, e no dia seguinte já acordavam, já iam para os seus trabalhos, e não tinha uma convivência tão próxima. Com a pandemia, o que forçou? Forçou a relação entre marido e esposa, entre família, a ser muito mais próxima. Então, se não tinham o diálogo, a capacidade de conversa, o que isso causou? Uma separação. Por quê? Não podemos dizer que a pandemia causou essa separação. A pandemia apenas ela desnudou o problema que já existia, que era um problema de diálogo, um problema de conversação do casal. Então, dentre tantas outras questões que a pandemia trouxe para a gente, seja a importância das nossas relacionamentos sociais, a importância da gente estar perto das pessoas que a gente gosta, né? A importância também, querendo ou não, da tecnologia, que nunca ficou tão claro a questão da tecnologia, do trabalho remoto. Então vejamos, a situação da pandemia ela foi um mal, mas ela não trouxe um bem para a sociedade, mostrando a necessidade maior do convívio social com os seus familiares, com as suas esposas, com os seus filhos. A questão do trabalho remoto, que se a gente pode trabalhar de casa, o que a sociedade, o que o mundo, o que o meio ambiente ganha? Menos poluição de rios, menos emissão de gás carbônico, né? A gente vê todos esses benefícios. Então, ou seja, Deus vai sempre tirar do mal o bem. Ele vai sempre buscar melhoria nas coisas. Então, se nós passamos uma situação difícil, o que nós temos que olhar? Que ela é passageira, que ela vai passar. Que, como diz, não há mal que dure para sempre. As situações sempre elas vêm para a gente, para quê? Para a nossa evolução. Santo Agostinho, na lição do Evangelho, ele fala que, com a nossa visão material, muitas vezes nós esquecemos de olhar com os olhos espirituais. É como diz cadê a mensagenzinha? Deixei com você? Não, tá aí. Aqui, ó. Engraçado, né? Aqui, ó. Hoje, quando eu cheguei aqui na casa, o Esmeraldo, ele já veio logo para mim e me deu essa mensagem, que foi psicografada pelo Sona, né? Então, olha só que interessante, como que vem a calhar com o que eu estou falando, questão de ver, né? Ele fala, ver com os olhos de amar, ouvir com os ouvidos de amar, aprender a evoluir, amando como não seja possível, se não com a perfeição de Jesus, então com as possibilidades que temos. Então, não olhemos as coisas apenas pela visão material, mas façamos uma reflexão. Se nós estamos enfrentando uma situação difícil, se nós temos alguma situação onde denota o mal, por que nós não procuramos refletir e olhar com os olhos do Espírito, né? Então, seja, se nós estamos vivenciando aquilo, o que aquilo vai trazer para a gente de bom? O que aquilo vai providenciar na nossa evolução, no nosso aprendizado? Igual, tem um pedagogo que ele conta uma história que é assim, ele não queria estudar, né? E o pai dele também era alguém que notadamente não era estudado. Então, e o pai dele trabalhava no canavial. Então ele chegou com o pai dele e falou assim, papai, eu não quero estudar, papai. E o pai dele olhou para ele na sabedoria e falou, puxa, papai também não gosta de estudar, mas eu vou te ajudar, meu filho.
eu vou te ajudar. Mas papai, eu não consigo enfiar as caras nos livros, papai. Eu falei, não, vem comigo que eu vou te ajudar. E daquele canavial gigante, ele olhou, papai, mas você vai fazer tudo isso? Eu vou, caminho. O filho perguntou, papai, onde estão os livros? No final do canavial. A partir daí, ele nunca mais deixou de ler livros. Então veja, uma situação difícil propiciou uma evolução. Assim é com a gente. Uma situação difícil que nós passamos, ela traz para a gente características de evolução. Se a gente escolher ficar parado, vamos ter que enfrentar a situação de novo. Se nós evoluirmos e aceitarmos essa dificuldade, nós evoluímos, nós crescemos, nós aprendemos. Aqui, ó. Quando entra em um caminho melhor, é em razão da sua vontade, porque reconheceu inconvenientes no outro caminho. Tá, uma outra lição, uma história aqui legal. Quem já fez história de Chapeuzinho Vermelho? Todo mundo. Nós sempre temos dois caminhos: o caminho mais longo e o caminho mais curto. Mas muitas vezes, o caminho mais curto, o que nós vamos encontrar? Perigos, ameaças, Quem conhece aqui sabe o que ele encontrou no caminho mais curto? Um lobo mau. E aí quem que ajudou ela? Um caçador. Então muitas vezes, você vê, nós dependemos de aprendermos que nem sempre o caminho o caminho curto é o caminho que vai nos levar ao sucesso. Às vezes o caminho mais longo é o caminho que traz evolução. Então isso denota o quê? A nossa impaciência, de esperarmos, de termos paciência, Aqui. A necessidade o obriga a melhorar moralmente, visando a ser mais feliz, como esta mesma necessidade o leva a melhorar as condições materiais da sua existência. Para entrar na parte final aqui, Santo Agostinho nos recomenda: que remédio, pois, recomendar àqueles que estão atacados de obsessões cruéis e de males cruciantes? Um só é infalível: é a fé, é o olhar para o céu. Se no acesso dos vossos mais cruéis sofrimentos, a vossa voz cantar ao Senhor, o anjo, a vossa cabeceira de sua mão, vos mostrará o sinal de salvação e o lugar que deveis ocupar um dia. A fé é o remédio certo do sofrimento. Ela mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios do presente. Não vos pergunteis mais, pois qual remédio preciso empregar para curar tal úlcera ou tal chaga, tal tentação ou tal prova? Recordai que aquele que crê é forte pelo remédio da fé. Aí aquele que duvida um segundo da sua eficácia é logo punido, porque experimenta no mesmo instante as pungentes angústias da aflição. O Cristo já nos disse: se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda. E para finalizar, gente, quem não conhece, e acredito que muitos conhecem essa música aqui, do Gilberto Gil, que diz: mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar. Anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar.